Após um feroz combate na Serra da Palmeira, onde o saldo foram 3 policiais volantes mortos, todos da volante pernambucana comandada pelo sargento Luiz Mariano, Lampião passou para o município de Campo Formoso. Esteve em Varzinha e Buraco d'Água, atual Tiquara. No povoado Abreus, na beira do rio Salitre, os cangaceiros estiveram no engenho de rapadura de Manuel Serafim de Carvalho. Um homem chamado José Pinto de Souza, conhecido como Zé de Olindo, foi incumbido de providenciar cavalos descansados para que o bando continuasse a viagem. Enquanto aguardavam a chegada dos animais, os cangaceiros fartaram-se bebendo garapa de cana e comendo rapadura com farinha. Como o dono do engenho se encontrava na fazenda limpo, Lampião foi até lá. Conversou amistosamente com o fazendeiro. Manuel Serafim mandou assar carne de bode para os cangaceiros. Depois de se fartarem, ao sair, Lampião disse que estava indo para o povoado Abóbora, no município de Jaguarari. Essa informação, evidentemente, era para desorientar a polícia. Quando o bando saiu da Fazenda Limpo, riscaram ali 2 contingentes policiais comandados por Antônio Inácio de Souza e Antônio Alencar. Mas a essa altura, Lampião já se encontrava no povoado Alazão, a 20 quilômetros de Abreus. Vários contingentes da polícia puseram-se no encalço do bando. No dia 7 de setembro de 1933, o tenente Oscar Menezes, informado de que Lampião estava acoitado na fazenda Pouso Alegre, ao poente de Socotó, no limite de Campo Formoso com Bonfim, telegrafou para o chefe de polícia comunicando o fato e embicou para lá. No caminho, juntaram-se as volantes de Manuel Neto, Euclides Flor, Luiz Mariano, José Fernandes, Santinho, Isaías Canário e Antônio Inácio de Souza. Encontraram no dia 8 um homem com um carregamento suspeito. Sob ameaças, ele disse que se chamava Cazuza Torres e estava indo levar mantimentos para o bando. Manuel Neto combinou com ele para pôr na farinha um pouco de estricnina, veneno utilizado no sertão para matar raposa. Cazuza custou a aceitar a ideia com medo. Sabia que Lampião costumava mandar o portador experimentar a comida primeiro. Porém, pressionado pelo comandante, não teve outra saída. O homem foi liberado para ir levar as encomendas. Manuel Neto aguardou o tempo suficiente para que a comida dos cangaceiros ficasse pronta e fosse servida, e depois seguiu para o lugar onde o bando estava acampado. Para surpreender os cangaceiros, o comandante mandou que amarrassem os focinhos dos cachorros. Não há como dizer a um cão quando ele deve calar a boca. Porém, quando a volante chegou perto, um dos cães se soltou. Ou foi solto, não se sabe. E correu na direção do acampamento, e então os cachorros dos cangaceiros passaram a latir, dando alarme. O sol causticava a terra e o vento seco levantava a poeira da caatinga. Lampião e seu bando, a meia légua do povoado Alazão, estavam tranquilos em seu coito, em toldas, no meio da vegetação retorcida. O bando aproveitava o repouso acreditando que o silêncio do sertão era sinal de calmaria. Virgulino Ferreira, com seu fuzil sempre ao alcance da mão, vigiava os arredores com seu olhar frio e calculista. Ele sabia que o perigo nunca estava longe. Do outro lado, a volante liderada pelo tenente Manuel Neto avançava com passos firmes, mas silenciosos. Isaías Canário e Antônio Inácio de Souza seguiam logo atrás, atentos a qualquer movimento. Na frente, Mané de Belo, o rastejador experiente, farejava o rastro dos cangaceiros. Mané tinha uma habilidade quase sobrenatural de ler os sinais deixados no chão e agora guiava os homens com precisão letal. A ideia era simples. Com Lampião e seus cabras envenenados pela comida, seria fácil demais. Se por acaso tivesse sobrado algum vivo, eles passariam um rodo e acabava a questão. A confiança dos policiais era inabalável. A caatinga parecia ter traído Lampião dessa vez. Quando a volante chegou perto do acampamento, o barulho dos cães foi substituído pelo pipocar dos tiros. Lampião, sempre atento, notou o movimento estranho e antes que os primeiros tiros fossem disparados, gritou para os seus companheiros: "É macaco! Toma em posição! Toma em posição!" O som do eco das balas ecoou pela caatinga. O confronto começou de forma brutal.
De um lado, o bando de Lampião, rápido e feroz como sempre, atirava com precisão. Do outro lado, os homens da Volante, acostumados ao confronto, valentes, revidavam com igual determinação. O cangaceiro Gato Elétrico, conhecido pela velocidade e destreza, saltou de trás de uma árvore com seu mosquetão cuspindo bala. Ele avançava em direção à Volante com coragem, mas Isaías Canário, experiente e com pontaria certeira, o avistou no meio do movimento. Não pensou duas vezes, fez mira e atirou. A bala cruzou o ar e acertou o Gato Elétrico no peito. O cangaceiro ainda tentou se levantar, mas seus joelhos cederam e ele tombou no chão seco da caatinga, seu sangue misturando com a terra seca e vermelha. Do lado das Volantes, Mané de Belo, o rastejador que guiara a Volante até ali, se movia com cuidado, tentando achar uma posição melhor para atirar nos cangaceiros que se dispersavam. Mas Lampião, com o faro afiado de quem viveu anos no sertão, percebeu o movimento. Sem hesitar, levantou sua arma e mirou. A bala disparada por Lampião atravessou o silêncio mortal e acertou Mané de Belo em cheio. O rastejador tombou sem chance de defesa. O corpo dele caiu imóvel, abraçado pela terra seca e rachada do sertão. O chefe cangaceiro ainda gritou para o tenente Mané Neto: "Bota a cara de fora, cachorro azedo! Não é homem não? Aparece aí que eu vou te mostrar quem é Virgulino Ferreira." O tiroteio continuou por mais algum tempo, mas com a morte de Gato Elétrico e Mané de Belo, o ritmo da batalha mudou. Lampião, vendo que a situação estava se complicando, deu sinal de retirada. Com um assobio longo e cortante, ele chamou seus homens que rapidamente começaram a se evadir, desaparecendo na caatinga como fantasmas no meio da poeira. O silêncio aos poucos tomou conta da cena. No chão, os corpos de Mané de Belo e Gato Elétrico eram as marcas visíveis de mais um confronto sangrento no sertão. O sol continuava implacável enquanto a caatinga engolia as últimas evidências do combate feroz entre Lampião e as Volantes. O rei do cangaço escapara mais uma vez, mas o sertão, como sempre, ficava manchado de sangue. Os comandantes Oscar Menezes, Manuel Neto, Euclides Flor, Luiz Mariano, José Fernandes, Santinho, Isaías Canário e Antônio Inácio de Souza, ao verem os cangaceiros sumindo na caatinga, sentiram a frustração pulsar no peito. O gosto amargo da derrota se intensificou quando seus olhos pousaram nos corpos caídos. Mané de Belo, o rastejador que tanto confiavam, um pai de família destemido e valente, e o cabra Gato Elétrico, o cangaceiro abatido. O silêncio pesado do sertão agora parecia gritar a perda. Olharam-se sem saber se estavam alegres pela morte do bandido ou tristes pela perda do companheiro. Enquanto Lampião escapava mais uma vez, desaparecendo na caatinga como um fantasma. Os cangaceiros escaparam pelo cocuruto de uma serra, indo sair, já noite alta, em Cachoeira do Mulungu. Pernoitaram no sítio Cajueiro. No outro dia, cruzaram a ferrovia entre Carrapichel e Jaguarari, a caminho de Barro Vermelho, nas Caatingas de Curaçá.